Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Queridos irmãos e irmãs, Jesus fala desses 3 atos de justiça, como ele diz no início, que tem um profundo significado quando nós paramos para pensar neles. Esses 3 atos de justiça são a oração, a esmola e o jejum. E elas nos remetem àquela justiça original que é o projeto, o plano de Deus. Ele nos criou para que nós vivamos em comunhão com Ele. Nos criou como capazes de amar, por isso nos fez livres, porque o amor só pode acontecer na liberdade. Então, Deus nos criou como criaturas racionais, livres, inteligentes, para que a gente possa amar, que a gente seja capaz de amor, de perceber o amor de Deus por nós e responder a esse amor com amor. E o pecado é uma ferida no amor. Antes de mais nada, é um ato de desamor que implica numa desconfiança de Deus, que implica numa autossuficiência, que implica finalmente numa quebra da comunhão. E quando o ser humano quebra a comunhão com Deus, aí iniciam uma série de outras quebras derivadas dessa que é fundamental. Então o ser humano, ao quebrar com Deus, a romper com Ele, rompe com o seu semelhante. E aí surge a desavença, a briga, a discórdia, a inveja, a ira, que são a causa de todos os desequilíbrios que existem no mundo. Se a gente for ver,
causa de como o mundo está como está, com as suas guerras, com a sua miséria, com as suas desigualdades injustas, tantas formas de escravização, de depreciação, de opressão. A gente encontra ali essa ruptura com o próximo, que é uma derivação da nossa ruptura fundamental com Deus, pois existe também a ruptura com toda a criação de Deus, onde o ser humano vive já não mais como aquele guardião da criação e como sacerdote da criação, mas como uma criatura desequilibrada que não cuida da criação, mas depreda a criação por causa do seu egoísmo e deixa para o seu próximo uma criação também desfigurada. E por fim a gente tem a ruptura, que é a consequência de todas essas, que é a ruptura do ser humano consigo mesmo, onde o ser humano, para procurar viver, para procurar salvar a sua vida, entra no desespero, o desespero que leva ele ao excesso, e o excesso que conduz o ser humano mais rapidamente para a morte. Então, é aqui onde a gente encontra, esse paradoxo da vida do homem velho. Ele procura fugir da morte, mas ele foge da morte procurando a autoafirmação através do seu orgulho, da sua vaidade, também do seu acúmulo de bens e, por fim, da sua entrega desenfreada aos prazeres. E todas essas três grandes paixões do ser humano, paixão pelo poder, pelo ter e pelo prazer, levam o ser humano não para longe da morte, da qual ele está fugindo através delas, mas levam ele mais rapidamente até a morte. Então, o ser humano vai se autodestruindo. Essa é a realidade do pecado, como nos é descrito na Sagrada Escritura, e por isso essas três obras de justiça são exercícios que nos recolocam no caminho da comunhão com Deus, uma comunhão que só Ele pode realizar na sua graça, mas que a gente pode se dispor a ela, para que a graça de Deus encontre em nós uma terra fértil, uma terra bem disposta para que a semente da sua graça vá crescendo em nós. Então, esses atos correspondem àquelas três rupturas, para a gente refazer o caminho da comunhão com Deus que foi rompido. A gente tem a oração. Para refazer o caminho de comunhão com os nossos irmãos que foi rompido, a gente tem a esmola, e de uma forma especial todo ato de caridade, de bondade, de misericórdia, de compreensão com os nossos irmãos. E para refazer essa profunda ruptura conosco mesmos, os nossos desequilíbrios, as nossas paixões escravizantes, os nossos excessos, nós temos o exercício do jejum, que é aquele exercício de eu me abster até mesmo de coisas que em si mesmas são boas, mas que eu sinto de alguma forma que eu sou escravizado por elas, que eu não posso passar sem elas. Então, o jejum, a esmola e a oração
nos levam de novo a essa comunhão com Deus, com o próximo e conosco mesmos. E Jesus recomenda que a gente realize esses atos de justiça, cuidando para que essa autoafirmação que a gente está expulsando pela porta não entre depois pela janela ou pela porta dos fundos na forma da vaidade. Então é interessante quanta gente gosta, né, depois de receber as cinzas, de fazer a sua selfie, né, com as cinzas para botar na sua rede social. Então aí você já está recebendo a tua recompensa, teus likes, né, os teus comentários, já está recebendo a tua recompensa. Né? Também esses dias, agora hoje mesmo a gente estava vendo, postando o teu prato de comida com menos comida ou só com peixe, né? E aí você posta no Instagram aquele prato assim com o peixe e o arroz, né? Hoje estou fazendo jejum, né? Aí quantos likes, coraçõezinhos, né? Joinhas né? Então ali você está recebendo a tua recompensa. Então quando você for realizar os atos de justiça, realiza eles para Deus, o teu Pai do céu, não mais para ninguém. Não fica alardeando entre os outros e como você é justo, como você é piedoso, e aí as pessoas se enchem de sinais externos, né, de piedade, de devoção, etc. Ali não cuidando dessa vaidade que muitas vezes entra por detrás, entra pela janela e rouba, né, como um ladrão que entra pela janela e nos rouba todo o fruto dos nossos esforços, né? Então, que os ladrões da vaidade, do orgulho, da autojustificação, da autossalvação, não roubem os teus esforços de conversão nessa quaresma. Então, que nosso padroeiro São Francisco de Assis sempre foi esse grande penitente, né, que vivia num estado contínuo de conversão, de penitência. Ele nos ensine a viver na simplicidade, na humildade, os nossos exercícios quaresmais, começando por essas cinzas que hoje nós vamos receber em sinal de penitência e conversão.